Bom dia, meus amigas e minhas amigas. A gente hoje vai falar sobre um tema muito sensível, de novo. E eu vou dar o nome dessa live, A Distopia do Trump 4, o fim de um império. É preciso, esse vídeo ele vai para o YouTube, porque ele vai para fora. Veja bem, o Trump acaba de fazer mais umas sanções daquela lei Magnitsky, né, contra a família do ministro Alexandre de Moraes, contra as outras autoridades brasileiras, contra até a filha do ministro Padilha. Bom, o que está aqui se configurando é o quê? É que o Trump vai ficar para a história da geopolítica do mundo como o pior presidente que os Estados Unidos já teve. E o Trump caminha, junto com o primeiro-ministro de Israel, para um isolamento político externo muito grande. Mas muito grande mesmo. E outra coisa, né? E tudo está conectado. Seu Paulo Figueiredo, seu Eduardo Bolsonaro, que vai ficar para a história, foi como 12 grandes conspiradores contra a democracia, contra a interferência na justiça brasileira, e vão pagar um preço muito caro com a justiça. Até porque eles esquecem o quê? Eles esquecem que o Trump só tem 2 anos e meio de governo. Né? Provavelmente tudo caminha para ser eleito daqui a 2 anos e meio um democrata. Se for um democrata mais à esquerda, esses caras vão ficar em maus lençóis. A vida nos ensina que a gente não pode pensar só no momento atual. Né? E tudo que o Eduardo Bolsonaro e o seu Paulo Figueiredo está fazendo é cavando na sua própria cova do ponto de vista jurídico e da justiça brasileira. Né? A outra medida do Trump, essa foi uma das piores. Ele começou a prejudicar as 10 maiores empresas de tecnologia e pesquisas do mundo, principalmente como a Apple, como a Amazon, né, e empresas de pesquisa de tecnologia de TI. Quando ele, eu vi agora no Jornal Nacional, ele está cobrando para grandes cientistas e grandes profissionais da área de TI para trabalhar nos Estados Unidos o equivalente a R$ 500 mil. Então, esses melhores pesquisadores não vão para os Estados Unidos. Eles vão para o Canadá, eles vão para a Austrália, eles vão para outros países da Europa. E eles não vão pagar 500 mil para ir trabalhar lá. E principalmente hoje no país mais estável do mundo, que se chama Estados Unidos da América, sob o governo Trump. Né? E outra coisa, gente, veja mesmo, eu acho que o mundo civilizado e o mundo inteligentível, nós temos que boicotar hoje os Estados Unidos. Porque você fazer turismo nos Estados Unidos hoje é um perigo muito grande. Você não sabe o que vai acontecer. Como eu pesquiso aqui no YouTube, até gente de classe média alta, famílias que é casado com americano, que está nos Estados Unidos dentro da legalidade, são presos. Então, é o país mais estável do mundo. Não dá para fazer turismo nos Estados Unidos. Vamos todo o mundo inteiro boicotar turismo nos Estados Unidos. E na minha avaliação, o Trump vai deixar os Estados Unidos uma terra arrasada. Né? Hoje, ele e o primeiro-ministro de Israel são as figuras mais isoladas do planeta. Né? É como diz Cartola, né? Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus próprios pés. Então, a gente está vivendo uma coisa inimaginável, né? E a cada reação, o seu Paulo Figueiredo e seu Eduardo Bolsonaro, a cada conspiração de vocês enterram o projeto de anistia para salvar o pai de vocês. A cada ação terrorista de vocês,
né? Vocês estão cavando o seu próprio abismo. Não adianta, o Alexandre não vai voltar atrás, porque não é só uma questão do Alexandre de Moraes. O indiciamento da família Bolsonaro e de Bolsonaro começou pela Polícia Federal. A outra coisa, tudo por interesse de uma família. Eles não estão preocupados com o povo do 8 de janeiro. E as ruas deram uma resposta. Sabe o que é que eu penso de tudo isso? É que vocês ajudaram a reeleger o Lula no primeiro turno em 2026. Se vocês não ajudaram até a gente em 2026, né, a eleger uma grande bancada progressista no Congresso Nacional e no Senado, aí será o fim politicamente de vocês, né? Então, essa live ela vai ser um pouco rápida, que ela vai para o YouTube e vai para fora, né? E aos poucos me parece que o Trump tá se perdendo. A última coisa ruim que ele fez para as grandes empresas de tecnologia americana foi impedir que os maiores profissionais de TI, os maiores cientistas de TI, vão trabalhar nos Estados Unidos, que está cobrando 500 mil reais. Quem é que vai pagar meio milhão para pegar um visto legal para trabalhar lá? Né? E outra coisa, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, e vocês do PL, o fim do mandato de Trump está chegando. Vai ser impossível, do ponto de vista da eleição, o Trump conseguir eleger um sucessor dele e até ele se inventar uma coisa lá, se reeleger. Não tem como. Não tem como. Né? E o único legado que esses dois vão deixar para o mundo, né, que depois daquele bigodinho, que a gente não pode dizer o nome, né, eles estão incluídos, né, nos dois grandes perversos da humanidade e contra os pobres. É esse legado que o Trump vai deixar para a história, para a geopolítica, junto com o primeiro-ministro de Israel. Né? Eu estava até pessimista. Aí eles me tornaram otimista. Né? Eles conseguiram uma coisa incrível, levar o povo para as ruas, que a esquerda não estava conseguindo. Vocês estão cavando a própria cova de vocês. E outra coisa, gente, a vida é feita de escolha. E nós somos responsáveis e vamos pagar, e eles vão pagar, pelas consequências das escolhas que eles fizeram. Né? Minha grande solidariedade, sei que ele nem me conhece nem nada de direito, mas a família do ministro Alexandre de Moraes, a todos aqueles que são proibidos hoje de entrar nos Estados Unidos, mas não se preocupe, aqui a gente tem as belas praias da Paraíba, de Natal, de Fortaleza, que eles não têm, né? O delta da Paraíba, os lençóis maranhenses, que eles também não têm, a temperatura belíssima de Porto de Galinha, que eles não têm, o carnaval de Olinda, que eles não têm, as ladeiras de Olinda, que eles não têm, o grande turismo ecológico na Amazônia, que eles não têm. Nós vamos visitar esses países, Belém, tudo, vamos fazer turismo lá. Né? E o mundo civilizado evitar de ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje, junto com Israel, são os países mais estáveis e mais inseguros do mundo. Por quê? Porque não há uma segurança jurídica. Agora veja que contradição do Trump. Quando ele pune aqui a justiça brasileira por chamada falta de liberdade de expressão, nos Estados Unidos, eles estão acabando com a liberdade de expressão. A imprensa agora lá, saiu um artigo que eu vi agora deles lá, só pode dizer coisas que agradem o governo Trump. Tem que passar pelo setor de triagem do governo Trump, se a notícia é boa para ele ou não. Isso é completamente falta de liberdade de expressão lá. E seu Paulo Bolsonaro e Figueiredo eleito um presidente do Partido Democrático mais à esquerda,
Vocês correm o risco de até de ser extraditado para o Brasil. Porque tudo na vida tem limite. E se um novo governo americano for um democrata e ele chegar à conclusão que vocês agiram contra a economia americana, que vocês agiram contra a soberania de outros países, contribuindo para a ilegalidade em outros países, vocês vão pagar um preço do ponto de vista jurídico, sim. Né? Aí eu termino essa live, que essa vai para o YouTube, né? E depois eu vou fazer uma só para o Face, para meus seguidores do Face. Mandar uns abraços, um abraço para meu amigo Zé Pedro, meu amigo Zé Carlos, meu amigo Aloysio Camilo, mandar um grande abraço para ele e mandar um abraço para aquela grande massa, né, que foi ontem para a marcha contra a PEC da blindagem e contra a anistia. Vocês enterraram a anistia. Né? Eu deixo um bom começo de bom dia e boa noite para todo mundo. E que Jesus Cristo da Praça Histórica tenha muita pena da gente. E vamos o mundo inteiro deixar de ir nos Estados Unidos, que é muito perigoso hoje, boicotar o turismo lá, né? Porque eles junto com Israel hoje são dois países mais estáveis e mais inseguros do mundo. Boa noite e bom dia para todo mundo.